No século XVIII, o Brasil passou por grandes transformações. A descoberta de ouro e diamantes empurrou as fronteiras para o interior, criando novas cidades e mudando o eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Milhares de indígenas viviam nessas regiões, e a chegada dos colonos gerou conflitos violentos. A escravização indígena era justificada por guerras justas, ou pela ideia de civilizar os nativos. Os jesuítas tentavam proteger os indígenas em missões, mas também controlavam rigidamente suas vidas. A coroa portuguesa publicava leis para proibir a escravidão indígena, mas eram cheias de exceções e raramente cumpridas. A expansão para o oeste e a necessidade de garantir fronteiras tornaram a questão indígena ainda mais urgente. O destino dos povos originários seria decidido entre interesses econômicos, religiosos e políticos. O cenário estava pronto para as grandes reformas que viriam a seguir. Em 1750, Dom José I assume o trono português, mas quem comandava era o Marquês de Pombal, seu ministro. Pombal queria modernizar Portugal e seu império, centralizando o poder e enfraquecendo a nobreza e a igreja. O Brasil, colônia mais rica, era a peça-chave em seu projeto. Os jesuítas, que controlavam terras e indígenas, eram vistos como obstáculo. As reformas buscavam integrar os indígenas à sociedade colonial, tornando-os súditos do rei. Na prática, a liberdade prometida era apenas uma troca de senhores. O projeto pombalino era autoritário e não respeitava a cultura indígena. Antes de mudar todo o Brasil, Pombal testou suas políticas no estado do Grão-Pará e Maranhão, região estratégica na Amazônia. Em 1755, duas leis aboliram a escravidão indígena nessa área e retiraram dos jesuítas o controle das aldeias. Os indígenas passaram a ser considerados súditos do rei, e a administração das aldeias ficou a cargo de diretores nomeados pelo governo. A lei incentivava o casamento entre colonos e indígenas para promover a miscigenação e fortalecer a presença portuguesa. Apesar do avanço, a liberdade era restrita à Amazônia. No resto do Brasil, a escravidão indígena continuava. A legislação era confusa e cheia de brechas, permitindo a continuidade da exploração. O Brasil vivia, então, duas realidades legais distintas. A experiência amazônica seria o modelo para a mudança nacional. Em 1758, o rei assinou um alvará que proibiu a escravidão indígena em todo o Brasil. O documento criticava a crueldade dos colonos e declarava os indígenas livres, com os mesmos direitos e deveres dos portugueses. O objetivo era consolidar o controle estatal e integrar os indígenas à sociedade colonial. As missões jesuíticas foram transformadas em vilas, e os indígenas passaram a ser governados por diretores nomeados pela coroa. A liberdade vinha acompanhada de assimilação forçada, aprender português, abandonar costumes e trabalhar sob supervisão estatal. O alvará representou uma mudança jurídica monumental, tentando pôr fim a séculos de escravidão indígena. A partir de então, escravizar indígenas tornou-se crime contra as ordens do rei. Mas a lei enfrentaria forte resistência dos interesses locais. O desafio era transformar a liberdade legal em realidade. O futuro dos povos indígenas dependeria da aplicação dessa nova legislação. Fazer cumprir a lei no interior do Brasil era quase impossível. Colonos, mineradores e bandeirantes resistiram, continuando a explorar o trabalho indígena por meios ilegais ou disfarçados. A fiscalização era fraca e autoridades locais frequentemente ignoravam a lei. Para muitos indígenas, a liberdade significou apenas trocar a escravidão privada pelo controle estatal dos diretores das vilas. Abusos, desvios de salários e violência persistiram. A promessa de integração raramente se concretizou. Os indígenas perderam autonomia e foram forçados a abandonar suas culturas. A distância entre a lei
e a realidade era enorme. O trabalho forçado e a invasão de terras continuaram sob novas formas. O projeto Pombalino desestruturou comunidades indígenas e não superou o preconceito e a exploração. A liberdade legal não significou, na prática, igualdade ou justiça. Apesar das falhas, o Alvará de 1758 foi um marco, aboliu formalmente a escravidão indígena em todo o Brasil. No papel, os indígenas passaram a ser súditos livres do rei, criando uma base legal para futuras lutas por direitos. O Estado buscava centralizar o poder e controlar os povos indígenas, mais por pragmatismo do que por idealismo. A liberdade estava condicionada à utilidade dos indígenas para o Estado. Essa tensão entre proteção e controle marcou a relação do Brasil com seus povos originários. O debate sobre direitos, terras e autonomia indígena ainda ecoa as políticas desse período. O Alvará simboliza a promessa de liberdade e a persistência da tutela estatal. Compreender esse momento é essencial para entender os desafios indígenas no Brasil de hoje.